Não busque o seu propósito olhando para si. Olhe para o Senhor. Todos nós queremos entender o nosso propósito na vida. Queremos compreender o que é que vai dar sentido à nossa existência, o que é que eu devo fazer, o que é que vai de fato me realizar nessa vida, para que possamos cumprir e sentir que estamos cumprindo com a nossa missão nessa vida. Talvez um dos grandes problemas seja o fato de que a maioria das pessoas busca encontrar o seu propósito olhando para si mesmas, para suas vontades, seus desejos, suas preferências, aquilo que querem fazer, aquilo que as faz sentir bem, e olhando para si, jamais vão encontrar o seu propósito real, o seu propósito maior. Porque o nosso propósito não está em nós. O nosso propósito está no Senhor. Se entendemos que servimos a um Deus que domina sobre tudo e todos, Criador dos céus e da terra, que reina sobre todo o universo e que tem uma vontade soberana, nada mais natural e importante do que entender que o nosso propósito deva estar alinhado ao propósito dele, ao propósito do Criador, ao propósito do Senhor, à vontade dele. A verdadeira realização das nossas vidas vem ao estarmos alinhados aos planos e aos propósitos de Deus, e não de conseguirmos realizar nossos desejos egoístas e individualistas. Algumas pessoas descobrem isso muito cedo, outras passam a vida correndo atrás do vento. Algumas descobrem ao longo dessa jornada. Meu desejo é que, se você ainda não entendeu isso, essa reflexão de hoje te faça parar para refletir, para pensar um pouco. E quem sabe hoje seja um dia bom para você parar, olhar, voltar seus olhos para o Senhor e buscar nele o propósito da sua existência. E para isso eu quero voltar a nossa atenção para o nosso texto, para a nossa leitura de hoje. Nossa leitura foi de Isaías, do capítulo 3 ao capítulo 6. Capítulo 3 e capítulo 4, nós temos a sequência das ideias trabalhadas, né, no capítulo 1 e no capítulo 2. O Senhor continua falando sobre o seu julgamento contra Judá em função dos seus pecados, do seu afastamento, faz advertências contra Jerusalém. No capítulo 4, nós temos uma promessa de restauração do Senhor. Afinal de contas, esse juízo, essa destruição que viria não era por nada, não era só por vingança. O Senhor iria reconstituir, iria reconstruir a nação de Israel, e ele promete essa reconstrução, esse renovo que viria, está retratado no capítulo 4. No capítulo 5, nós temos um cântico que vai nos fazer trazer uma ilustração para mostrar a decepção do Senhor com o povo de Israel, que mostra e que fala de um homem que plantou um vinhedo numa terra muito fértil. Ele arou, preparou, tirou as pedras, plantou essas videiras, e ele esperava colher uvas doces, mas acabou colhendo uvas amargas. E diante daquela perda daquela plantação, ele resolve então botar a cerca abaixo e deixar com que a plantação fosse destruída. E assim, essa é uma comparação com o Senhor e Israel. O Senhor cuidou de Israel, cultivou aquela terra, cuidou desse povo e esperava colher bons frutos. Mas ao invés de colher justiça, ele encontrou opressão. Ao invés de colher retidão, ele ouviu gritos de angústia. Por isso viria o juízo do Senhor sobre Israel. E o profeta, então, olhando para Israel e olhando para os seus muitos pecados, na segunda parte do capítulo 5, ele fala do sofrimento que viria sobre aqueles que pecavam diante do Senhor. E nós temos aí os seis, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, isso, 6, os 6 ais de Isaías, né? Os 6, e ais porque nas traduções mais clássicas ele vai falar, ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês que fazem isso, que fazem aquilo, onde ele vai falar sobre os pecados do povo e as aflições que os aguardavam. Ele fala sobre aqueles que compravam e mais casas, e como quem quisessem acumular todas as posses para si. Ai daqueles, né, que aflição espera aqueles que levantam cedo só para começar a beber de manhã, passam a noite tomando vinho, bebendo, se embriagando. Ai daqueles que arrastam a sua perversidade por aí. Ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal, aqueles que são sábios aos seus próprios olhos, que pensam ter entendimento, aqueles que são heróis em tomar vinho e se gabam de quantas bebidas são capazes de beber. Ai desses tantos que têm cometido tantos pecados, tantas falhas diante do Senhor, que aflição aguarda por esses no juízo que virá do Senhor. Mas eu quero focar a nossa reflexão, voltando à questão do propósito,
e de entender esse propósito olhando para o Senhor no capítulo 6. Deixa eu ler com você o comecinho do capítulo. O texto diz assim: No ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um alto trono e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então disse: Estou perdido, é o meu fim, pois sou homem de lábios impuros, vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou na minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz, tocou meus lábios com a brasa e disse: Veja, essa brasa tocou seus lábios. Sua culpa foi removida, seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: Quem enviarei como mensageiro a esse povo? Quem irá por nós? E eu respondi: Aqui estou, envia-me. Nós temos aqui um episódio que retrata então esse chamado de Isaías enquanto profeta. E talvez você tenha ficado um pouco confuso: Pastor, mas o chamado dele está no capítulo 6. Vale a pena destacar para que você possa entender que o livro do profeta Isaías e o livro dos profetas não tem necessariamente esse apego de cronologia exata das profecias que são mencionadas e da ordem que os fatos estão destacados no texto. Se a gente for olhar para os pecados, por exemplo, que são apontados no capítulo 1, nesses primeiros capítulos, provavelmente dizem respeito ao período do reinado de Acais. Mas nós temos aqui um relato que se dá no final do reinado de Uzias, no último ano, no ano em que o rei Uzias morreu. Logo, então, viria bem antes, são 2 reis antes de Acais. Então, não existe essa preocupação cronológica de todos os capítulos. Isso é importante para você considerar enquanto você está lendo. Mas nós temos aqui o profeta retratando o momento em que ele teve o seu chamado. Vale destacar algumas questões, outras importantes aqui também. Isaías, ele pertencia a uma família nobre, uma família que pertencia à corte, uma família da nobreza, e que estava passando, e a nação passava por um período muito difícil, e certamente essa aflição da nação atingia muito também essas famílias envolvidas ali com a nobreza, com a linhagem real de Israel, porque era um período de muita instabilidade. O reino da Assíria se fortalecia cada vez mais, o império da Assíria crescia cada vez mais em influência e se apresentava como um inimigo, um opositor que de fato se concretizou ser ao tomar o reino do norte. Mas então nós temos esse crescimento da Assíria, essas tensões políticas envolvendo tudo isso. Nós temos ainda um período de instabilidade para o reino, quando o rei morre. A morte do rei, nós temos aqui a morte de um bom rei, que foi o rei Uzias, foi um bom rei e teve um reinado de paz, e a morte desse rei traz instabilidade também. Nós temos essa instabilidade política internacional ao redor, nós temos a instabilidade ali momentânea, esse momento de transição. Nós temos então Isaías, um jovem que, ao que tudo indica, tinha ali por volta dos seus 20 anos de idade, e buscando talvez o seu propósito de vida, tentando construir a sua vida, tentando dar direção à sua existência, e ele vivendo tudo isso, a instabilidade no país, a instabilidade do reino, ele está diante do Senhor, ele está no templo, e ele diz que viu o Senhor. Ele estava sentado, ele viu o Senhor, ele estava sentado em um trono alto e a borda do seu manto enchia o templo. Isaías tem uma visão magnífica, uma visão do Senhor sentado no trono. A sua presença enchia todo o templo, cercado de serafins sobre ele, que diziam em alta voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E essa voz dos serafins fazia com que tudo tremesse, sacudia a estrutura do templo. Isaías está contemplando a grandiosidade do Senhor. Nesse tempo de tanta instabilidade na vida de Isaías, na sua juventude, na vida dessa nação, desse povo, Isaías está contemplando o Senhor no trono e sendo relembrado por essa visão de que o Senhor é quem está no controle, é Ele quem reina. Nunca foi Uzias, nunca foi rei humano qualquer, sempre foi o
o Senhor. O Senhor é quem ocupa esse trono. É Ele quem ocupa toda essa nação. E Ele é santo. Acima de tudo, acima de todos, Ele é santo. Ele é muito santo. Diante dessa visão tão grandiosa e olhando para o Senhor, o profeta então tem aqui ainda não profeta, né? Mas Isaías tem um momento de constatação, de percepção em que ele vai falar: ai de mim. Ele que no capítulo 5 fala sobre ai de vós, né? Diante dos seus pecados, ele fala daquelas pessoas, dos pecados diversos que as pessoas vinham cometendo, e diz ai de vocês, que aflição espera vocês. Aqui ele tem um momento dele, em que ele está diante de Deus e contempla a majestade, a santidade do Senhor, e ele diz: ai de mim, porque eu sou impuro. Eu sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de pessoas de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor. Eu estou condenado, estou condenado. Naquele mesmo momento, nesse momento de constatação, em que Isaías se dá conta de quem ele é, do quão falho ele é diante do Senhor, um anjo do Senhor imediatamente vem na sua direção com uma brasa que pega do altar, toca o lábio de Isaías e diz: olha, seus lábios foram purificados, os seus pecados estão perdoados. E nós temos aqui mais uma demonstração importante dessa graça do Senhor, porque Isaías, ao olhar para o Senhor, perceba que ele olha para Deus, mas ele tem uma constatação sobre si. Vendo a santidade de Deus, ele enxerga o quão falho ele era. Mas diante dessa constatação e desse reconhecimento do seu pecado, ele recebe imediatamente o perdão de Deus. Ele se arrepende, ele reconhece a sua falha, reconhece quem é, e é perdoado pelo Senhor, tem a sua culpa removida, os seus pecados perdoados. E então o Senhor pergunta: olha, e aí? Quem eu vou enviar? Quem eu posso enviar como mensageiro para o povo? Quem irá por nós? Isaías então responde: eu irei, estou aqui, envia-me. Diante daquela visão, diante de tudo aquilo, e nesse momento de tanta instabilidade para si e para o seu reino, Isaías tem um encontro com o Senhor, e olhando para ele, ele enxerga a si nas suas falhas, mas ele enxerga o Senhor na sua grandiosidade, no seu poder. Por isso, diante desse perdão que recebe de Deus, e diante do chamado que o Senhor faz, Isaías não tem dúvida: envia a mim, estou aqui, estou pronto para cumprir o propósito do Senhor para a minha vida. E nós vamos acompanhar ao longo desse livro o quanto isso de fato transformou a vida de Isaías. Esse jovem, que aos 20 anos tem uma visão do Senhor, uma visão que o faz questionar a si mesmo, a sua vida, a sua forma de viver, e que o faz olhar para e encontrar no Senhor o seu propósito, vai dar convicção a ele para uma vida inteira de convicção, mas de muito sofrimento, que ele enfrenta sem dúvida, sem temer, sem hesitar, porque ele estava convicto de que cumpria o propósito de Deus para a sua vida. O próprio Senhor vai dizer a Isaías que ele irá e ele tem uma mensagem para que ele entregue ao povo, mas que esse povo não vai entender com o coração, eles não se voltarão para o Senhor para serem curados. Isaías pergunta: Senhor, até quando isso vai durar? O Senhor responde: até que o Senhor tenha mandado todos embora e toda a terra de Israel esteja deserta. Mas, assim como o terebinto e o carvalho deixam um toco quando cortados, o toco de Israel será uma semente santa. O Senhor diz para Isaías: olha, eu tenho uma missão para você, você vai levar essa mensagem para o povo, mensagem essa que o povo não vai ouvir. O povo não vai ouvir, o povo não vai se voltar para mim. Mas eu quero que você vá e leve essa mensagem. E daqui em diante, nós teremos um profeta convicto que trará mensagens ousadas, corajosas, que vai enfrentar reis, diversos reis, que vai se opor a autoridades, que vai sofrer represálias por isso, que vai ser preso, que vai encontrar oposição e perseguição, que não vai ver as pessoas se arrependerem por causa da sua perseguição, por causa da sua pregação, mas que jamais hesitará. E terá um dos ministérios mais longos, 60 anos de profecia, praticamente, na vida de Isaías, por causa desse momento, dessa convicção. Porque quando ele olhou para o Senhor, ele enxergou a si e enxergou no Senhor o propósito para a sua vida. Você está em busca de propósito? Você está em busca de um sentido para a sua existência? Olhe para o Senhor. Talvez os propósitos do Senhor sejam diferentes do propósito dele para Isaías. Alguns ele chamou para que fossem seus profetas,
outros ele continua chamando para que sejam pastores, líderes, para que dediquem a sua vida em tempo integral para cumprir a missão do Senhor nesse mundo. Mas há tantos outros que não necessariamente vão dedicar de tempo integral os seus esforços para pregar o Evangelho. O Senhor continua tendo também a todos esses propósitos. Olhe para o Senhor em busca do propósito que você tem para realizar na sua vida. Certamente essa será uma experiência transformadora. E quem encontra o seu propósito no Senhor jamais vai hesitar quando dias difíceis vieram. E não duvide, dias dificílimos vieram para Isaías, mas ele se manteve firme, porque havia encontrado o seu propósito não em si mesmo, não nos seus achismos, mas no Senhor. Que o Senhor te dê a dádiva de encontrar o propósito da sua vida, olhando para Ele, entendendo quem você é diante dEle, recebendo perdão pelos seus pecados e recebendo dEle uma missão a realizar. Vamos orar por isso, ore por isso, busque no Senhor. Se você quer ajuda nessa caminhada de fé, quer alguém para te ajudar a encontrar esse propósito no Senhor, manda mensagem aí, manda um direct. Quero ter a alegria de poder te abençoar, poder caminhar com você. Então manda uma mensagem, estou à disposição, estou aqui para caminharmos juntos. Compartilha essa mensagem com alguém que possa ser abençoado por ela, manda para um amigo, manda para um familiar e volta amanhã. A gente segue lendo o livro do profeta Isaías e você já sabe, a cada dia a gente tem aqui uma nova reflexão e até o final do ano vamos esgotar o nosso texto bíblico. Deus abençoe você, até amanhã.